Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que você já sabe, trata de carreira, liderança e empreendedorismo, apresentado pela Life Mix. Hoje eu estou degustando aqui o meu suco de laranja, que eu já sou fã, todo mundo sabe que meu filho também é fã, leva todo dia para a escola, são bebidas e chás funcionais. A Life Mix tem uma equipe gigantesca de médicos e profissionais focados em nutrição, que preparam produtos diferenciados para você colocar no seu corpo, como diz outro, só bebidas e nutrientes de qualidade. Um abração ao pessoal da Life Mix e ao Daniel Pfefferbaum e equipe. Hoje temos um convidado especial que é o Williams Fiore. Ele trata de longevidade, a gente vai falar obviamente muito sobre isso, e quem nunca pensou em viver para sempre? Eu já pensei muito, hoje que eu sou corintiano, meu time está em baixa, viu, Williams? Tenho repensado essa minha instituição, mas o Williams, ele é um especialista em longevidade, é professor do hospital, da faculdade do hospital israelita Albert Einstein, é também professor na Faculdade de Medicina da USP, na FIA e da FAAP. A gente vai tratar, como eu disse, desses temas que é de interesse, obviamente, de todo mundo. Williams, obrigado por ter vindo, é um prazer ter você aqui no Café com Sal. Me conta uma coisa, Williams, essa tua paixão por longevidade, ela veio desde cedo? Olha, eu sempre tive contato com idosos, principalmente com meus avós, então existe a paixão pelos meus avós. Mas o despertar de fato para isso veio através do mercado. Eu fui trabalhar numa empresa de fralda geriátrica. Eu vinha do mercado hospitalar, na área comercial e área de marketing, porque a minha formação, na verdade, nunca foi saúde. A minha formação, eu sou um cara exótico nisso aí. Eu fiz música, depois publicidade. Na publicidade, o contato com a saúde. Na saúde, fui trabalhar numa fábrica de fralda geriátrica. E aí sim que eu fui ter contato com a longevidade. Nossa, que loucura. Então, assim, foi um caminho totalmente torto, né? Eu brinco que eu sou um bicho esquisito no meio da gerontologia, né? Onde a gente acaba estudando a temática. Mas é legal, porque assim, por exemplo, eu trabalho com recrutamento e muitas vezes tem mercados específicos. Por exemplo, quando a gente fala do mercado da saúde, eu tenho muitas vezes dificuldade de emplacar profissionais de outros setores, ou com um background tão vasto como o teu. Porque, por exemplo, o mercado farmacêutico de saúde normalmente quer recrutar ou trazer para suas estruturas profissionais que já são nesse mercado específico. Talvez seja justamente por isso que você trouxe esse tempero extra, Sim. o fato de você angariar conhecimentos aí de outras áreas para o mercado da saúde. O pessoal da tua família era executivo também? Como é que é a história da tua família? Eu vim de uma família muito simples. Meu pai é caminhoneiro, ainda É? nativo. Meu pai tá com 78 anos, Ah, que nativo maravilha. ainda. Minha mãe dona de casa. Dirige caminhão, teu pai? Dirige caminhão. Faz entregas e tudo mais? Até Como é que é o hoje. dia a dia do pai? Até hoje. Ele mora no Mato Grosso, em Cuiabá, e viaja o Brasil todo. Aos 78 anos. Então, na verdade, não tive esse expertise dentro de casa, né, do mundo corporativo, ou meio que fui me descobrindo aí, entendendo também, né? Não teve nada que pudesse me ajudar nesse sentido. Entendi. Né? As Mas coisas acontecendo para você de uma foram forma muito acontecendo, particular. né? Eu até brinco que eu me descobri nexialista nos últimos anos, né? Eu nem sabia o que era. Até porque... Nexialista? Exatamente. Explica pra gente, pra nossa audiência. Nexialismo, né? O Walter Longo tem falado muito sobre isso ultimamente também, que é aquele profissional que ele não se enquadra nem no especialista nem no generalista. Ele é o curioso, que ele tem um tema para resolver, ele quase vira um especialista e depois ele vai para outro tema. Então eu sempre gostei dessa coisa de resolver problema. Provavelmente, então, você era uma criança muito curiosa. Bastante, É. bastante. Né? Nexialista por si só é um curioso eterno. E a mãe, você contou do teu pai? Sim. Tua mãe? A minha mãe, ela é dona de casa, durante muito tempo muambeira, ia para o Paraguai buscar coisas para mesmo? vender. Sacoleira. Né? Sacoleira nos anos 80, Sim. né? Nos anos 80, anos 90. E é uma pessoa muito simples também, né? Então, assim, é empreendedora por si só, né? Como sacoleira, né? Então, meio que aprendi um pouco sobre vendas e vender um pouco com ela também, né? Você é da primeira geração da família, então, que entra pro ensino superior? Sim. Tá. Isso foi um marco, provavelmente, na tua família. Exatamente, né? exatamente. Muita carga de responsabilidade quando isso acontece. Olha, isso não aconteceu comigo, mas a gente já teve alguns convidados aqui que, de fato, foram os primeiros da família a entrarem no ensino superior. Isso é comum no Brasil, né? Mas assim,
Eu nunca perguntei isso pra ninguém, mas há uma carga extra de responsabilidade quando você é o primeiro, ou talvez, enfim, você e teus irmãos? Na verdade, a minha primeira formação foi música, então sim, foi que ao contrário, foi uma carga de irresponsabilidade, né? Irresponsabilidade. Mas É, levaram numa boa o pai e a mãe? levaram numa boa. Eu vim para São Paulo com 17 anos para estudar música, né? Fiz a Universidade Livre de Música, que era um curso livre na época, e depois que eu fui fazer a formação e a graduação, né? Então, assim, vivi de música há algum tempo, né? Mas a música no Brasil você tem que ser um herói para sobreviver dela, É, né? né? Então, e depois que eu fui para publicidade aí que eu vi um caminho onde eu me enxergava ali e fui tentar buscar outros caminhos. Tua paixão era por música, formação clássica de música, ou você era um apaixonado por. Você falou que você é um fruto dos anos 80 ali, bandas de rock nacional, qual que era o teu Bandas de gosto rock musical? É, nacional e meio que quando você começa a estudar música, você vira meio que um nerd, você começa a ouvir coisa que ninguém ouve, né? Então eu comecei a ouvir muito jazz, comecei a ouvir muita música celta. Então quando você começa a música estudar música, celta. é, Fico imaginando isso em Cuiabá, né? Nada a ver exatamente. com teu ecossistema ali, vamos Não, chamar não, assim. não. E aí você vai buscando, na verdade, outros caminhos aí, além da música popular. Mas o rock, ele acaba sendo uma base bastante grande aí para muita coisa também. Eu não sou um cara. Eu não diria que a minha fortaleza é a matemática, tá, Williams? Mas assim, quando eu estudava música, porque eu era fã de rock, até hoje sou, adoro e tal, eu fui estudar guitarra. Talvez o Sim. meu equívoco tenha sido começar a estudar guitarra antes de violão. Já pulei uma etapa. Mas é real que há uma conexão da música com a matemática? Olha, eu comecei a tocar como autodidata, então infelizmente eu não tive essa formação de estudar com alguém. Então eu sofri muito, na verdade, quando eu fui estudar, porque eu já era multi-instrumentista, tocava de tudo um pouco. Então eu tinha facilidade em entender o processo da música. Mas a música, na verdade, ela é puro cálculo, né? Quando você começa a olhar ela por si só, no ponto de vista de estudo, é matemática pura de ponta a ponta, né? Você começa a perceber que existe toda uma dinâmica, né? Então, se você entra num... E é questão emocional também. Se você entra numa dissonância menor, ela vai levar a um lado mais melancólico. Se ela leva uma dissonância maior, algo mais de alegria. Então, assim, existe aí toda uma complexidade aí que a música mexe com as emoções, né? Claro. Bom, talvez por isso eu seja um desastre, porque no cálculo, como eu disse, não é Não, eu sou a minha péssimo também. fortaleza. É, Eu sou péssimo. talvez a Matemática. criatividade e a curiosidade A compensem. curiosidade E o esforço, né? e o esforço, né? Eu acho que a resistência também, né? De tanto Insistir. insistir, né? Em casa. Repetir. Em casa eu tenho muito instrumento, fica tudo nada na capa, tudo jogado na sala. Porque instrumento você tem que ter perto, não adianta você guardar ele, você tem que todo dia ir lá e tocar, brincar, ser divertido. Como é que alguém que está na música acaba caindo no mercado de trabalho formal, vamos dizer assim, ou corporativo? Olha, por sobrevivência, né? Por sobrevivência. Eu trabalhei, na verdade, meu primeiro emprego formal foi numa empresa de televendas. Nos anos 90, quando não existia ainda telemarketing. Eu trabalhei chamava Telemídia, com um fundador lá que é o Moraci das Dores. Esse cara foi um dos criadores da Associação Brasileira de Marketing Direto, lá atrás, né? Nessa época, eu fui atuar ali no Televendas, eu vendia a revista da Turma da Mônica, era a Editora Globo, que era telemarketing ativo, e não existia internet. Então, basicamente, você pegava uma lista telefônica e ligava para todo mundo, ou você pegava prefixo, né? Então, assim, Zona Sul, 5401, aí você colocava lá 1001, 5401, 1002. Você ia discando Assim mesmo. aleatoriamente, né? Então, o processo de venda, na verdade, de entender um pouco isso, né? É, foi muito nesse sentido assim. É claro que depois acabou virando um outro mercado. Então, ali eu pude aprender e entender de mercados que eu nem pensei. Então, desde vender Marie Claire, Criativa, todas as linhas da Editora Globo, até mesmo atender, na época era o Banco Real, né? Atendimento do Banco Real, tinha ali o lançamento do Bamerindos, né? Que dava 11 dias, 12 dias de, de, de prazo para Ou uma. seja, quer dizer, você tem um contato que teoricamente é frio, que é uma Sim. ligação, né? Você precisa entender muito daquele produto até para segurar a atenção daquela pessoa. E como eram produtos e mercados variados, você foi criando repertório, vamos dizer Você vai assim. aprendendo. Vai aprendendo e começa a ficar versado
vamos dizer assim, em setores diferentes Eu também. dou muito valor hoje, olhando para mim, eu dou muito valor a profissionais que têm background diferente da atuação no qual ele foi projetado. Porque a música ela ajuda muito, por exemplo, em você entender muita coisa no mercado, né? Então, assim como ter essa experiência ali vendendo revista, né? Persuasão pura, né? Você ligar para casa de alguém que a pessoa não te conhece e fazer ela comprar, olha, identificar personas, né? Que é uma coisa que hoje se fala, mas é uma senhora que tem, sei lá, acima de 50 anos, ela tem neto, não tem neto, ela gosta de ler, não gosta de ler, então tem um filho que tá fazendo inglês, então assim indicava uma speak-up, aí você tinha, então assim, tinha todo meio que um aprendizado aí, um modo força, literalmente, né? Não, um desenvolvimento de empatia imediata, porque assim, se Exato, você não entra com essas cartas, você perdeu a pessoa, exato. né? Perdeu o cliente. Então você começou no televendas. Comecei no televendas, eu fui operador de telemarketing aí, eu acho que foi uma grande escola inicial para mim, entender um pouco do que é mercado, entender as pessoas, ouvir muitas pessoas, né? Então você ligava às vezes para a pessoa estava num momento péssimo, então você não vendia nada para ela e você era o grande ouvinte dela. Isso Então acontece, é real. acontece com bastante frequência, na verdade, né? Na minha área de na longevidade, a gente fala muito que a maioria dos idosos hoje vão por um supermercado para comprar, às vezes, lá uma cabeça de cebola para receber o bom dia da caixa de supermercado, que é o único bom dia que ela vai receber na Para semana. ter convivência. Convivência, sociabilizar. Que Então, loucura. é um negócio que se aprende muito. Você foi então para o mercado de saúde, vamos dizer assim, na Sim, sequência disso, sim. tá? E aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar numa distribuidora de equipamentos médicos hospitalares. Então, aí eu fui atuar na área de licitações e na área privada também ali dessa empresa. Então, como eu já tinha esse background de vendas, então eu fui atuar com grampeador cirúrgico, fio de sutura, tudo que se vende dentro do hospital, né? E também conhecer um pouco desse mercado, que foi um mercado que criou um background interessante, que ele é diferente de tudo que a gente possa imaginar, né? Porque o hospital compra de tudo. Então, assim, o hospital ele compra papel, prego, mesa, computador, né? As pessoas acham que é só medicamento. Não, o hospital é uma empresa que compra de Sim. tudo. Ela tem ali uma área de facilities dela ali que ela precisa de tudo. Mas eu, especificamente, eu estava com produtos médicos hospitalares, então foi onde eu consegui ali entender muita coisa e pude visitar grande parte dos hospitais no Brasil. Os grandes hospitais, pelo menos, pude visitar aí durante um período grande aí. A paixão pelo tema longevidade, quando que isso clicou contigo? Em 2003. 2003? 2003, Algum evento específico te Não, eu fez? recebi uma proposta para ir para Pompom, lá em Guarulhos, que era a fábrica de fraldas Pompom e Big Frau. A Pompom ela tinha nascido em 1967, é uma marca super antiga no mercado. Ela que criou calça plástica, calça enxuta, quando não existia fralda ainda. E ela começou a fabricar fralda infantil na década de 80, né? E então, em 1998, ela lançou a primeira fralda geriátrica do Brasil. 1988. Ah, 98. 98. 98. Em 2003 eu recebi uma proposta para ir para lá para desenvolver o mercado hospitalar, porque o hospital não comprava fralda, nem infantil nem adulto, é a família que levava. Ah, olha só. Era até a Pompom ela foi a empresa pioneira a fazer hospital, porque qual que era a discussão que a gente fazia? A família não leva seringa, não leva luva, não leva abaixador de língua. E por que que fralda, que é um produto íntimo, a chance de você ter uma bactéria, de você gerar algum tipo de impacto no paciente era grande. Então a gente começou a fazer um trabalho ali de fazer a padronização, que a gente chama dentro do hospital, desses produtos dentro do hospital. Então, foram duas fases. A primeira fase foi de 2 anos, onde eu rodei 1.500 hospitais do Brasil só fazendo padronização desses produtos de algo que o hospital não comprava. Então, basicamente, ia lá, falava com a área de compras, com a área de técnica do hospital. Como eu já tinha uma linguagem técnica do hospital, para mim era muito mais fácil. Argumentação, e o hospital ele ganhava dinheiro comprando fralda, porque existia um subsídio das operadoras de saúde para aquilo ali. Então, a gente acabou criando o mercado. E aí, nesse contato que eu tive ali, a gente foi patrocinar, começou a participar de alguns congressos médicos. A gente foi patrocinar o primeiro curso de especialização em gerontologia no Brasil, que foi da Unifesp. Eu fui na inauguração, como empresa, representando a empresa, eu fui lá na inauguração desse curso. E eu pedi para a coordenadora,
que é a Naira, que é uma grande amiga hoje, para ir assistir algumas aulas para entender, porque era um negócio novo para mim, eu queria entender Não, para um ponto de vista de negócio. enriquecer tua argumentação. Exatamente. E aí acabei quase um ano indo toda quarta-feira lá no Hospital São Paulo assistir as aulas, né? Então, assim, aí eu meio que falei, isso é um mercado que existe, que a gente está atuando, né, como marca, mas a temática me chamava a atenção porque ninguém falava, né? Então, assim, ali a gente já falava de um Brasil mais envelhecido, e depois eu participei de um estudo em 2005 chamado Efeito Copacabana, que era uma fotografia de Copacabana em 2005, junto com o Dr. Alexandre Kalash, aonde ali Copacabana de 2005 era uma fotografia do Brasil de 2025. Era isso, basicamente. Era uma projeção. Então assim, foi escolhido o espaço amostral Copacabana Sim. para mostrar, vamos dizer assim, Uma fotografia do uma futuro. fotografia do futuro. E por que especificamente Copacabana? Porque Copacabana tem a maior densidade de idosos do Brasil. A maior densidade de idosos do Brasil é de É Copacabana. Copacabana. É um bairro extremamente envelhecido, longevo. Hoje Copacabana é uma fotografia do Brasil de 2045, mais ou menos, se a gente for pensar. Então você tem hoje em Copacabana mais de 27% da população idosa. De toda Mais de Copacabana. 27%. Então, assim, o Brasil a gente está com 15,8%, Copacabana está com 27%. Uau. Então, assim, é o que o Brasil vai ser de já já ali. Então, assim. Quer entender o que vai ser, senta lá para ver. Exatamente. Então você tem alguns exemplos aí, e ali comecei a ter contato, comecei a abordar essa temática da economia da longevidade, que era um tema que ninguém falava. Eu já via que, né, o MIT foi a primeira universidade a ter uma área que chama de Age Labs, a se debruçar sobre esse tema, e meio que de forma autodidata comecei a entender que eu estava dentro desse mercado, mas eu não chamava disso, né? Então, assim, Não tinha dado nome aos bois. não tinha dado nome aos bois. Então, aí comecei a ler um pouco, entender um pouco do que já se, né, lá fora. O Japão já fazia alguma coisa há muito tempo, a Europa já era um país bastante envelhecido, os Estados Unidos estavam nesse processo. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre isso aí. Eu imagino que você tenha sido, vamos dizer assim, como diz o americano, um ar fresco nessa relação, porque assim, o que se falava da época, imagino eu, não sei, me corrija se eu estiver errado, eram contribuições, obviamente, científicas Sim. e com um olhar de saúde. Você provavelmente deve ter sido uma das primeiras pessoas a trazer um olhar também mercadológico sobre isso, tô certo? Sim, sim. Hoje, por exemplo, no Einstein, a gente tem o curso de gerontologia, que é um curso aberto a qualquer especialidade, de qualquer área. Tem alunos lá que são cineastas, alunos que são arquitetos, engenheiros, advogados. E aí, às vezes, a pessoa pergunta por que essa pessoa está fazendo um curso de especialização em gerontologia, que é uma ciência do envelhecimento. Então, por exemplo, Flávia Ranieri, que é uma ex-aluna nossa, que é uma grande arquiteta. Hoje ela é a grande especialista em criar espaços para as famílias. Então, por exemplo, densidade da cama, densidade do sofá, altura, ergonomia voltada, que seja bonito, mas seja viável, né? Então, assim, ou mesmo uma cineasta, ela vai fazer um documentário sobre a temática, ela precisa entender o que a gente chama de cultura gerontológica. Que, como em qualquer mercado, qualquer área, a gente acaba tendo os empreendedores de palco também nessa área hoje. Então, assim, todo mundo vira. O cara pega meia dúzia de números de demografia, que está aberto, são números públicos, IBGE, pega uma planilha do IBGE, cospe um monte de dados ali e fala: eu sou especialista. Claro. E você entender de fato esse processo, né, o skin the game, na verdade, ele é completamente diferente. Não é um tema sexy. Né? Então, assim, você pega. Esse final de semana eu estava dando aula numa pós que a gente tem lá, que é de gestores, donos de instituições de longa permanência, residenciais. Então, assim, é um business, mas ao mesmo tempo existe uma responsabilidade deles porque eles estão tratando os pais de alguém ali. Claro. Estão lidando com as famílias. E a discussão que eu estava falando com eles é como que a gente consegue fazer uma integração entre as famílias e a instituição, porque às vezes a família ela terceiriza aquele cuidado para a instituição e ela tira a responsabilidade dela como parte daquilo. Sim. Né? E na verdade, quem se sente responsável e a família que é participativa também quer ver do outro lado o acolhimento. Exatamente. Exatamente, porque assim, é um processo que a gente está aprendendo, porque no Brasil a gente não é mais um país do futuro ou um país que vamos ficar velho. Hoje... Bom ponto, até desculpa te interromper. A gente ouve o tempo todo, em tudo quanto é lugar,
que a tal a curva mudou, ou a pirâmide inverteu, Sim, sim. e por aí vai. Qual de fato é o número atualizado da situação brasileira do ponto de vista de faixa etária e envelhecimento Demografia. da população, demografia? Vamos pensar o seguinte, hoje eu separo em duas partes. Idosos mais 50. Mais 50, a gente tem mais de 56 milhões de pessoas acima de 50 anos no Brasil. Isso quer dizer que a Muita gente. cada 20 segundos nasce uma pessoa mais 50, cada 20 segundos, 25 segundos nasce uma pessoa mais 60. É isso que a gente tem. Aí a gente começa a ter um problema de recursos humanos nisso aí também. Por quê? Já, em 2030, 2040, a gente vai chegar aí a 40% da população total acima de 50 anos. Então, como que você vai contratar jovens se você não vai ter jovem? Porque o problema é que o jovem sofreu e está sofrendo. Então, assim, ao mesmo tempo, do outro lado, existe uma falta, às vezes, de atualização desse profissional, de entender essa nova dinâmica, Claro. né? E como está o mercado também. Então, é uma discussão interessante porque você tem, que eu chamo de impactos, desafios e oportunidades, tudo na mesma proporção. Você tem muitos impactos, você tem muitos desafios e tem muitas oportunidades. Do ponto de vista de criação de negócios, de business, ao mesmo tempo de entender as demandas reais dessa população, né, que é uma população gigante. Se a gente for pensar 56 milhões, é mais do que a Argentina toda, isso é mais do que a Coreia do Sul, é mais do que a África do Sul, é mais do que a França, em população total. A gente tem uma nação de pessoas longevas dentro de uma outra É nação. como se você fizesse uma viagem, vamos brincar assim, interplanetária, Sim. e você chega num país que você nem imaginou que tinha vida, aí você chega lá, a população toda, vamos dizer assim, tem a cabeça branca. Exatamente. Pô. E no ponto de vista de negócio, um terço de toda a economia, quem hoje paga a conta é uma população mais madura. O share of wallet, que o pessoal fala, a fatia de carteira. Pegar dentro do mundo corporativo, quem decide e quem resolve é uma população mais madura. Tomada de decisão e resolução de problemas. Exatamente. Está na mão dessa turma. E o desafio hoje que eu vejo para as grandes corporações é o desafio intergeracional. Transicionar, na verdade, os jovens com esses maduros, na verdade, para criar essa conexão. Até porque é a primeira vez que a gente está com 4 gerações ao mesmo com tempo. as 4 gerações ao mesmo tempo no ambiente de trabalho. Bom ponto, porque assim, todo mundo me pergunta também isso. A gente continua, eu brinco assim, lembra quando a gente olhava, por exemplo, revista Exame? Depois que veio Você RH, você sempre assim, revista Exame, tal, a própria Veja, Sim. que tinha aquela capa famosíssima, todo ano tinha, de um programa de trainee, Sim. ou dos grandes programas de trainee brasileiros, e aí você tinha lá o fulano, a fulaninha, etc e tal, até um público até bastante diverso, dos cabeções, no bom sentido, que passaram no programa de trainee, a alegria dessas empresas de trazer as melhores cabeças jovens para dentro de casa. A gente não vê mais essas capas por aí, né? Até porque a gente tem inúmeros fenômenos, não só de rede social, internet, geracionais, de jovens que não têm mais a menor desejo de estar nesse tipo de ambiente. Não querem ter posição de liderança. Sim, não é assim. E o que essas empresas comunicam, inclusive, está completamente desassociado do que o mundo vendeu para eles. Sim. Se está conectado ou não é outro câmbio. Do ponto de vista da comunicação, não casa, né? É uma turma que tem expectativa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por mais que você entre numa empresa ultra moderninha, você não vai fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Não. Você vai no final do dia fazer 1, 2 no máximo. Você vai ser, entre aspas, um especialista. Ao longo do tempo, você vai, se possível, abrindo posições e que isso faça parte da cultura da empresa, sentando em cadeiras diferentes e aí coletando, né, um perfil mais generalista, tornando-se um perfil mais generalista, como aconteceu, por exemplo, com você, mas por conta própria. Sim, sim. Né? Ao mesmo tempo, a gente vê as empresas ainda, entre aspas, expulsando, né, o talento de mais idade, Sim. porque, entre aspas, não tem o que fazer com ele, ou nesse caldeirão todo que você falou, né? Vamos dizer assim, de variáveis, tem uma variável importantíssima que também é a cultura brasileira. Sim. De como a cultura brasileira olha para o idoso, de como a cultura brasileira olha, inclusive, para si mesma. Mas, enfim, filosofias à parte, as empresas não conseguem mais atrair o jovem e continuam expurgando o mais velho, o mais idoso. E aí a gente começa a ter essa crise de talento. Tem o quiet ambition de um lado, que é a turma que não quer, como você disse, os cargos de liderança, e a gente tem o etarismo do outro, e tem uma dificuldade de encaixe, perdão, de gente talentosa e útil e capaz, mas que já tem mais idade e talvez não combine com o que é esperado ali dentro.
Como é que a gente lida com tudo isso hoje? Tem uma coisa muito interessante, a gente está com o advento da inteligência artificial no momento de muitas discussões no mundo corporativo. Eu estava lendo alguns estudos que a grande oportunidade para os maduros é exatamente na área de inteligência artificial, porque para você é, lidar, por exemplo, com ChatGPT, o que tem Você na precisa vida de hoje repertório, né, de Williams? repertório, e é uma coisa que essa pessoa mais madura, além do repertório, ela tem paciência para escrever e para testar aquilo ali. Coisa que às vezes essa pessoa mais jovem, ela quer uma coisa mais pronta, mais imediata. Então existe alguns estudos e isso a gente tem feito testes atualmente ensinando sobre o uso de IA para idosos em instituições de longa permanência, para eles falarem da própria história ou ajudar na criação do próprio livro deles. Né? Então, por exemplo, ele quer escrever o livro da vida dele, ele começa a contar ali um pouco e aí vai criando uma ação criativa ali e aí ele continua, aí escreve mais um pouco. Então, é um processo criativo ali. Eu acredito que ter um equilíbrio, na verdade, é primordial. Porque a pessoa, no melhor momento da vida dela, quando ela chega aos 50 anos, perguntar a qualquer profissional, é o melhor momento da vida dela. Porque ela já fez todas as besteiras, ela já foi impulsiva, então ela já tem mais a tranquilidade ali e ela já entra numa reunião onde ela só vai responder aquilo que é mais assertivo, ela não vai. Aquele fogo todo, ela já não tem mais, então ela vai tentar ser mais assertivo possível. E é o momento que geralmente que as empresas acabam mandando para fora. E você tem um desperdício de um talento gigante, porque ele tem um contexto histórico e hoje as empresas, qualquer dificuldade, você ter conexão e gente para ficar, para contar história, na verdade, ali dentro. Né? Então, assim, se você pegar o perfil de profissional hoje, nas grandes empresas na Europa, nos Estados Unidos, tirando as big techs, é um público mais maduro. Por isso eu acho que gasta-se muito dinheiro recriando cultura, porque a gente não tem sponsors da cultura ficando dentro da empresa, e aí você sempre precisa retomar, fazer rebranding, reidentificar essas pessoas dentro desse ambiente, porque a gente vai tirando as pessoas que têm esse histórico, É que assim, que são grandes contadores de história. porque o que acontece é que as empresas elas gostam de historinhas, né? De tempos em tempos a gente vai mudando e tem os modismos, na verdade. Da década de 90 a gente tinha lá, nós somos ecologicamente corretos, né? Hoje você tem ESG, então assim, e isso dentro da área de recrutamento, dentro de outras áreas, vai se moldando Claro. também, vai se recriando também. Mas de fato as pessoas elas não mudam, elas são as mesmas na verdade. Né? Então eu acho que as empresas, quando ela tem uma identidade cultural muito forte e ela consegue ter um público mais maduro ali, ao mesmo tempo ela tem o jovem para tracionar isso, ela consegue ter um equilíbrio perfeito. Cascatear a cultura. Assim, e eu acho que é importante entender qual que é o business, qual que é o core business da empresa. Que às vezes o core business dela precisa de ter mais jovem. Sim, Não adianta eu querer colocar um cara mais velho ali que não vai fazer sentido para aquele business. Então, claro. Se é um assim, produto que trabalha com entretenimento na noite, vamos dizer assim, trade de produto que é vendido na noite, vamos dizer, bebida sim, alcoólica, energético, por sim. exemplo. Né? Ninguém vai vender isso para um público de terceira idade, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é válido para a gente pensar que tudo depende de qual que é o business e qual que é o negócio também. Né? Então, e aí você consegue construir isso de uma forma mais inteligente também. Quando eu olho, por exemplo, a comunicação dessas empresas, olhando essas empresas da porta para fora, como elas se comunicam com o público, né? E a maneira como o público da melhor idade ou da terceira idade, enfim, prefiro falar melhor idade, é tratado nessa comunicação, ela me parece ainda tão igual ao, por exemplo, anos 80, Sim. anos Que é. 90. Eu tenho a impressão que nada mudou e eu vejo que aquilo não tem conexão nenhuma. Por exemplo, você fala de 50 a mais, 60 a mais, são completamente diferentes. Por exemplo, meus avós, que Deus os tenha, quando tinham 60 anos, eles eram avós, eram velhinhos. Hoje não. A gente compete com você e comigo no mercado de trabalho. Sim. E essa comunicação parece que continua a mesma. Você acha que eles pecam, as marcas pecam na comunicação com esse público? As marcas, vamos pensar o seguinte: hoje qualquer agência, qualquer, vou dizer que todas, mas a maioria, ela vai fazer hoje uma pesquisa de site, é 18,45. Ela ignora esses 56 milhões. Grande maioria.
Então, assim, isso eu falo porque eu tive do outro lado, atuando durante muito tempo no marketing dentro de grandes marcas. Então, o pedido era, vamos fazer 18,45. Então, você ignorava esses 56 milhões aí. E você pensar, na verdade, que existe uma possibilidade de você olhar para esse público, né? E qual que é a dificuldade das marcas quando ela vai olhar? Ela fala assim, tá, eu vou falar então com um público mais 50 ou mais 60, tá bom. Só que eu tô falando de mais 4 gerações, todas que são longevas. O de 50 é diferente de 60, o 60 é diferente de 70, 70 é diferente de 80. Então eu tô falando de 4 gerações de longevos que são de 4 períodos humanos diferentes que pensam de 4 formas diferentes. Então, existe uma dificuldade de entender isso também. Eu não posso fazer uma comunicação pensando na minha avó de 90 como se pensando numa pessoa com 50 anos hoje. Né? É outra geração, é outra maneira. E assim, eu não acredito que a gente precisa ter uma comunicação para eles. Eu acho que a gente precisa inserir eles dentro do que já existe. Isso é uma comunicação inclusiva. Exatamente. Não é um apartheid, tipo uma cota. Ah, vamos ter uma cota idoso aqui para colocar. Não é nada disso. Né? Então, às vezes, as empresas é muito comum você ver assim: ah, nós temos um projeto para contratação de pessoas mais 50. Não precisa ter projeto, é só contratar. Tem alguma lei que proíbe? Sim. Não precisa ser algo especial. Você acha que a gente problematiza demais e Não, acaba deixando o a gente pessoal de quer fora? gourmetizar o negócio. Não, olha como isso é importante. Eu estou contratando pessoas mais 50. Não, é só contratar. Não precisa ter algo extraordinário. Nossa, nós vamos. Mas as pessoas querem meio que gourmetizar e falar: "Não, olha como sou legal. Eu estou contratando, né, alguém mais 50 ali." Você que é um pesquisador na área e professor, tem algum país hoje que é, de certa forma, referência? Ou, por exemplo, dentro do Brasil, tem alguma instituição que faz isso como referência? Ou algum país, como eu te perguntei, que de fato é um exemplo a ser seguido? No caso de contratação, Isso, no caso de de contratação, reaproveitamento, né? Porque tá. essas pessoas acabam, elas foram expelidas do mercado. Imagino Sim, que no mundo inteiro, mas em algum momento você reaproveita, né? sim, Faz o caminho contrário. Tem algum país que conseguiu fazer isso de uma tem, forma tem. consistente? A Holanda faz um trabalho muito interessante com os seniors, onde eles trazem pessoas que foram grandes economistas, grandes engenheiros, esses caras voltam para o mercado de trabalho como consultores, onde eles atuam ali por horas e eles meio que viram quase que conselheiros dentro de microempresas. Então, imagina você poder trazer para uma empresa de pequeno porte um grande especialista tributário. E aí você consegue. E para ele é legal porque ele está devolvendo também. Porque você tem aquele cara que vai por grana e você tem aquele cara que precisa fazer alguma coisa. Então você tem esses dois lados também. Porque existe essa demanda emocional que é muito importante. Você se sentiu útil. Você construiu a vida toda uma carreira. De repente, olha, não precisa mais não, pode parar. E tá bom. Você mata a pessoa, literalmente. Né? Você cria um estado depressivo nela profundo. Você deu um exemplo muito legal. Estou me lembrando de uma viagem que eu fiz há anos atrás com a minha família. A gente foi para Califórnia. E aí a gente visitou, acho que foi, se não me engano, em Monterrey, um dos aquários mais famosos do mundo, tá? Que é bacanésimo, assim, se não o melhor do mundo, diziam, pelo menos, né? Aquela coisa que todo mundo também se diz melhor do mundo, mas, assim, Sim. mas era espetacular, de fato. E quando a gente chegou num certo departamento, numa seção ali dentro do aquário, que deixa de ser um museu também, quem atendia as crianças, eu estava lá, eu, minha esposa, meu filho, mas estava tendo visitação de escola, normal, era dia útil, né? A gente estava de férias e tal. E aí a gente vê a escola chegando com as crianças e quem atendiam as crianças eram teoricamente aposentados ou pessoas da comunidade local, da melhor idade. Mas quando eu comecei a me aproximar da conversa, eu vi que um senhor que estava explicando de fenômenos do fundo do mar, explicando, por exemplo, sobre estrela do mar, matéria orgânica e tudo mais, ele era um ex-marinheiro. Ele era da Marinha Americana durante anos, foi para a guerra, etc. Tanto um cara que viveu aquilo em loco tem um monte de história para contar e está devolvendo para a comunidade de uma forma e as crianças ficavam babando olhando aquele senhor falando. Eu falava, gente, quando que eu vi isso num museu, num aquário, qualquer situação, no Brasil? Eu fiquei assim, enlouquecido com aquele negócio. Eu achei aquilo bárbaro, aquilo me marcou de fato. É exatamente isso, né? Não, e assim, eu acho que principalmente você valorizar essas pessoas que construíram o país, né? Há uns 2 anos atrás, comecei a fazer um plano pessoal de escrita, comecei a escrever muito, escrita de livro também, e eu provoco isso nos meus alunos.
Um exemplo é a gente documentar os nossos velhos. Vamos pensar o seguinte: é, hoje a gente não tem mais aqueles albinhos de fotografia pequenininho que a Ninguém gente tinha. imprime mais nada. Não. Então você não imprime mais nada. Então você tem uma história na sua família, genial. Mas alguém vai embora e aquela história se perde, na verdade. Na segunda geração já ninguém mais sabe daquela história. Já não tem mais. Se você documenta, na verdade, e esse é um projeto que eu faço com meus alunos, deles escreverem um livro sobre a história da família deles. Para ficar um legado, na verdade, não somente para a família, mas para as pessoas entenderem o que foi construído ali. Porque, além de você valorizar aquela pessoa e tudo aquilo que foi feito, você consegue também criar essa trajetória para endossar para quem está vindo também. Né? Esse final de semana eu recebi um vídeo de uma aluna que eu fiz uma provocação para ela e ela perdeu o pai há um ano e ela resolveu escrever um livro que é quando os nossos pais envelhecem. E ela fez uma escrita criativa, autopublicação, né? Fez pouquíssimas impressões ali, só para ela ter mesmo. E ela levou para a mãe dela esse final de semana o livro e não falou nada para a mãe dela, deu para a mãe dela. A mãe dela começou a ler e quando ela viu era a própria história da mãe dela que estava ali também. Então, o vídeo da mãe dela emocionada. Qual o valor disso, na verdade? Não tem nem como você mensurar. Então, isso a gente começa a trazer também para o universo do mundo corporativo. Você começar a dar valor para essas pessoas, para aquilo que elas já fizeram durante muito tempo. Então, você pega, por exemplo, pegar o que está nativa ainda. O Nizam, por exemplo, na área da publicidade. Um grande cabeça. Daqui 20 anos, pode ser que ninguém nem lembre do Nizam. Porque se não documentar e se você não retroalimentar, a coisa se perde no meio do caminho, né? Então, e aí você tem que saber, tá, mas e quem que foi os caras que fizeram o Nizam ser o que ele é? Ninguém sabe também. Então, eu acho que tudo envelhece. As pessoas envelhecem, os negócios envelhecem, a cidade envelhece, né? E essas construções são importantes, né? Então, a gente está no podcast. A gente não se pergunta como começou esse troço, né? Pô, começou em 2006 lá com o iPod, né? Então, assim, quem foi o primeiro cara a fazer um podcast no Brasil? Né? Eu fui estudar, foi o Danilo, criou o Digital Minds lá em 2006. Olha Então, só, assim, 20 anos há quase. 20 anos. Aí depois o Luciano Pires criou, né, o Café Brasil. E aí, então, assim, mas essas histórias, se elas não são documentadas e se elas não são contadas, ela acaba se perdendo. Então, o valor, na verdade, dessas pessoas dentro do mundo corporativo está em você trazer e fazer elas fazerem parte disso também. Porque ela tem muito para contribuir e não é só por grana. É muito relacionado a ela poder, de alguma forma, devolver aquilo que ela. O americano tem muito isso, né? Sim. O americano tem esse Senso espírito, de comunidade. senso de comunidade, né? Mas os maduros têm mais esse senso de comunidade. Não é incomum agora, a gente está vendo toda essa desgraça no sul, você vê pessoas maduras ali. Qual que é o perfil das pessoas que estão no front? Sim. É Gente isso. vivida. É gente vivida. Quando teve o problema no Japão, quem foram os A voluntários radiação. Quem na botou a cara radiação? na radiação? Os idosos. Os idosos. Então, assim, esse senso, na verdade, de pertencimento e de ir lá fazer, está na mão deles. Olha só. Né? Né? Quando a gente fala de mercado corporativo especificamente, a gente já tem tratado disso na nossa conversa. Se você conversasse hoje com alguém que é 50 a mais e que se reinseriu no mercado de trabalho, por sorte e competência, conseguiu se reinserir no mercado de trabalho, que dicas você daria? Talvez seja uma pergunta difícil, mas para se manter, para se criar vamos dizer assim, um percurso de carreira sustentável de longo prazo, para quem é 50 a mais? Eu acho, primeiro, entender que o mundo que ele está vivendo hoje é diferente daquilo que ele construiu no passado. É importante a gente ter essa ideia. Às vezes essa coisa, porque é do meu tempo, é muito legal, mas ao mesmo tempo ela não faz sentido. Né? Eu fiz o curso da datilografia, hoje não faz sentido nenhum você fazer um curso da datilografia. Então, eu pensaria muito hoje, todo profissional que está se reinserindo, utilizar o que tem de tecnologia hoje, inteligência artificial é um troço que para o maduro é muito legal. E assim, ele tem repertório para poder criar muita coisa ali.
Então, eu tenho tido algumas experiências com profissionais maduros e fazendo alguns testes com jovens, e os maduros, eles saem na frente assim, conseguem criar É? coisas Mas no ambiente de inteligência artificial? num ambiente corporativo qualquer. É, sei lá, eu pego aqui o suco, eu tiro uma foto aqui do informação nutricional. Aí eu chego numa inteligência artificial e falo, olha, quero criar um suco, mas eu quero que tenha menos sódio, menos e tal. Crie para mim aqui um modelo para mim. Você vai fazendo uma modelagem e ela. Então, assim, esse tipo de curiosidade e de argumento que o jovem não vai ter, que o adulto, esse mais 50, ele vai ter, vai olhar e vai aparecer nesse nível de detalhe. E aí você consegue construir, sei lá, um suco com um suco proteico, por exemplo. Então, é essa curiosidade que o Maduro tem e pela expertise dele também. Então, eu penso que essa pessoa que está no mercado, ou que está voltando para o mercado, a primeira coisa que ela tem que entender, o que tem hoje de tecnologia, o que tem de inovação, o que tem de coisas novas que eu tenho que entender. Que é obrigação eu saber. O que eu posso usar do meu background de história para poder trazer como história a parte disso aqui. Eu tô 20 anos na mesma empresa ainda, na empresa de fraldas, eu ainda tô lá. A gente completou 55 anos. E a gente fez um livro, na verdade, contando a história. Eu fui falar com as herdeiras, fui pegar fotos e tal. Dos 1.200 funcionários, sobrou eu, na verdade. Porque ela passou por 2 transições e tal. Se não tenho eu para contar a história dessa empresa, não tinha história ali. Então, assim, não é porque sou eu, mas você tem que ter alguém para resgatar. Às vezes, o profissional que está ali de marketing, ele não sabe o ano que nasceu a marca. Ele não sabe. Um exemplo. Você pega uma Nestlé da vida. Quantos diretores de marketing passaram desde a década de 40 para construir o que chegou hoje? Uma empresa mais que centenária. Exatamente. Então, sim. Muita gente teve que passar ali. E teve vários momentos. E cada momento foi especial para aquilo ali. Então, eu acho que você manter essa história, e eu acho que o grande desafio das empresas é manter a cultura da história. Não adianta você ter cultura de diversidade se você não tiver cultura própria sua de história. Você vai se perder, na verdade. Se você tem alguém trabalhando para você, que você atua muito bem com a diversidade, mas a pessoa não sabe a própria história da empresa, ela não tem senso de pertencimento nenhum. A gente tem mania de falar mal do nosso país, né? O brasileiro tem muito isso na cultura, muitas vezes com razão, né? Quando a gente fala de longevidade, né? O país evoluiu nesse sentido em alguns aspectos. Sim. E se evoluiu, quais são os que merecem ser mencionados? O Brasil é um dos poucos lugares do mundo onde a gente tem uma legislação voltada para idosos. Então, por exemplo, a gente tem uma legislação de proteção do idoso que em lugar no mundo não tem. Nos Estados O Unidos Brasil é não tem. único nisso. O único. Proteção para o idoso é o único. Você não vai para a Europa, você não vai ver fila para idosos. Você não vai ver fila preferencial ali. Raramente você vai ver alguma coisa. Tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que mudar, porque ao mesmo tempo você tem pessoas com 70, 80 anos super bem. Então, vou dar um exemplo hipotético. Você chega numa fila de aeroporto ou de supermercado ou numa vaga no shopping. Você tem ali uma pessoa de 18 anos fazendo tratamento oncológico. Você tem um idoso de 70 anos, está super bem. De quem que é aquela vaga ali? É um dilema. Na lei diz que é daquele idoso ali. Então eu acho que algumas discussões a gente tem que trazer nesse ponto de vista de você preservar, que a vaga ela tem que ser de quem precisa dela naquele momento. Né? Então, mas a gente tem um sistema de proteção para pessoa idosa bastante robusta no Brasil, né? Apesar da gente ter muitos problemas de violência financeira contra o idoso, você Sim. tem violência física, você tem violência emocional. Então, a gente tem você tem alienação parental de idosos, que é uma coisa que não se fala, né? Sim, Que é muito verdade. comum. Então, a gente até brinca no meio jurídico que ninguém interdita pobre, né? Então você vê interdição de idosos que tem grana. Então, o idoso ele é ruim de família. Não importa a classe social. Você tem aquela família que mora na periferia. Quando alguém fica desempregado, vai morar na casa de quem? Do idoso. Do idoso.
Aí você tem uma família que mora aqui nos Jardins, que tem grana. Quando uma das empresas de algum filho está quebrando, quem que vai fazer o aporte financeiro? O Sim. idoso. Então, Ou volta todo mundo para casa do idoso. ele é o arrimo de família, né? Não importa qual que é a classe social ou condição que ele vai ser ali, né? Mas o Brasil, a gente tem um sistema de proteção bastante interessante e eu acredito que nenhum lugar no mundo tenha o que a gente tem hoje aqui. De fato, a gente tem um sistema bem robusto. A gente aqui sempre tem um quadro que fala, por exemplo, de literatura ou Tá. de entretenimento voltado ao tema que a gente está conversando. Independente da pessoa ser idosa ou não, onde ela pode consumir literatura que você possa indicar, ou até séries de TV que falem sobre o tema, ou que seja um entretenimento, que é aquilo que você falou, a gente não quer segmentar, né? Sim, Ah, isso sim. daqui é para idoso, mas que tratem do tema para as pessoas se informarem melhor, ou cursos que elas possam frequentar para se informarem melhor em relação ao tema. Olha, para hoje, para quem quer entender um pouco mais do mercado, entender um pouco mais do que existe de oportunidade para as empresas, hoje você tem algumas agências e alguns podcasts que abordam esse tema também, né? Então, você tem um material bastante vasto. O meu próprio LinkedIn tem eu escrevo todo dia alguma coisa sobre isso. Quando a gente olha para literatura, você tem alguns livros bastante interessantes para entender. Tem um livro que eu escrevi que chama Meus Pais Envelheceram e Agora, que eu Meus pais envelheceram e agora. envelheceram e agora? E agora ele está na Amazon, né? Está nas plataformas. Basicamente putz, eu tô com 40 anos, 50 anos, os meus pais, eu tô levando alguém para um plano de saúde, pagando um plano de saúde de alguém, tô levando alguém para o médico. Alguém tá dando um piriri, tá? E agora o que que eu faço? Eu falo um pouco muito sobre a geração sanduíche ali, que é a mulher com mais de 40 anos, que ela tem a sua carreira, ela tem filho, ela tem marido, ela tem os pais envelhecendo, ela tem que se cuidar, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser fit. Ou seja, ela tá chegando na menopausa, no climatério, e como que ela lida com todos esses desafios. Então, esse livro ele lida um pouco com essa dor dessa pessoa que está geralmente ali e ela não sabe como lidar. Então, você chega no médico, o médico fala: olha, seu pai está demenciado. Você fala: tá, e agora? O que que eu faço? Então, esse agora é ali que no livro a gente trata um pouco sobre isso, tá? O e agora existe esse caminho e esse autocuidado emocional, né? Então, que é bastante grande. Você tem um filme que é bem legal, que é o com Robert De Niro, que é o Ah, Estagiário, é que é maravilhoso. maravilhoso, Sim. né? Onde ele traz, né, muito dessa coisa de lidar com as gerações, que é, que é bem bacana. E tem alguns documentários, né? Chama Depois dos Aposentos, que está no YouTube de graça, que é muito legal, que conta a ideia. Aquele da Netflix também, daqueles das regiões que estão em azul no Sim, mapa, sim, como os se Blue chama? Zones, você Blue tem as Blue Zones, Zones, que é bem exatamente. Aquele é legal. maravilhoso, né? É, Aliás, fala de um aspecto importantíssimo que muito pouca gente fala, que é do fortalecimento das partes inferiores do corpo e quanto isso traz longevidade, sim, sim, sim. né? Os japoneses que se agacham o tempo todo para cuidar de jardim, Sim. inclusive guardam seus utensílios em lugares mais baixos dentro de casa, e a turma ali na Itália que sobe e desce morro E o tempo um todo. monte de morro lá. E, né, e também a questão do isolamento, né? Que você Exatamente. falou. O quanto é importante essa turma estar inserida em comunidade e conviver com amigos e com outras pessoas o tempo todo. Que isso prolonga Que é o capital a social, que é a coisa capital mais social. importante que a gente pode ter. Capital social, você acha que são um dos fatores Eu determinantes? acho que é primordial, porque o idoso geralmente, né, a gente viu muito isso na pandemia. O idoso ele já era isolado, ele ficou mais isolado do que ele já era já, né? Mas o idoso, a gente falava assim, pô, momento agora, não pode sair pra rua, e aí você vai pra rua, tá lotado de idoso. A ignorância nossa eles sempre tiveram ali, é que a gente nunca observou. Como era um tema que ficou pautado, então você vai num dia de hortifruti, qualquer supermercado, tá lotado de idoso. Sim. Você vai na farmácia, tem idoso. Você vai no shopping, anda aqui, tá lotado de idoso. Então, assim, eles estão por aí, mas as marcas, as empresas, os negócios, todo mundo ignora, na São verdade. Porque invisíveis. fala de envelhecimento não é sexy. Não é algo. E todos nós, ao mesmo tempo, nós temos um velho em casa. Então, é muito engraçado porque, assim, a gente fala de autonomia do idoso. Não, nós temos que dar autonomia para o idoso. Só que a gente decide o que eles vão comer, onde eles vão, que hora vai dormir, e que autonomia é essa, né? Então, a gente tem alguns dilemas aí que a gente está divulgando em causa própria, né? Então, nas minhas aulas, eu sempre pergunto para meus alunos assim, como que você se imagina aos 90 anos? Uma grande parte não se imagina, uma outra parte fala, não sei nem se eu quero chegar, né? E a outra fala, não sei.
Aí eu mostro uma capa de um jornal de 1960, o jornal de Manaus, que era, a capa era assim, ônibus entrou na casa e foi apanhar uma velhinha de 42 anos. De Então, assim, em 1960. 1960, você ter 42 anos era ser uma velhinha. Fala, olha, a notícia boa é que você vai chegar aos 90 anos. A ruim é que você vai chegar aos 90 anos. E o que fazer com isso? Tudo depende da forma como a gente vai construir esse troço. Porque envelhecimento é uma construção, né? Então, como que a gente vai fazer isso também? Cara, super obrigado. Eu que Deixa as agradeço. tuas redes pro pessoal poder te Não, achar, claro. inclusive teu podcast. Não, sim. Bom, meu podcast é o Gerocast, podcast, tá em todas as plataformas, ele é só em áudio, né? Ele tá desde 2014 no ar, tem mais de 1.500 episódios. O meu LinkedIn, Williams Fiore, é onde eu mais sou ativo, e no Instagram, Gerontocast e o Gerocast também. O Gerontocast é o meu perfil pessoal, o Gerocast é do próprio podcast. Super obrigado. Eu Que que aula agradeço. hoje. Obrigado. Amém. Obrigado. Vamos marcar mais vezes. Vamos lá. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Vocês sabem que o Café com Sal está nas redes, tanto no YouTube quanto no Spotify, e os cortes no Instagram. A gente tratou de longevidade hoje. Então, portanto, cuidem-se, olhem com um olhar mais atento para os idosos que convivem com vocês e para que a gente tenha, de fato, uma comunidade mais inclusiva, onde eles sejam, de fato, protagonistas dentro da nossa vida, do nosso convívio. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau.